Olha aí, né, pessoal, a situação do Nordeste em matéria de desenvolvimento econômico e social é bastante conhecida, é tranquilamente a região mais problemática do Brasil em diversos aspectos. E nós podemos, sem a menor sombra de dúvida, pontuar o grande problema do Nordeste e que causa essa situação, a perpetuação dessa situação, como sendo a esquerda no poder. Não tem outra explicação, porque os números são gritantes. Eu trouxe aqui a análise hoje da questão da subutilização dos jovens, né? Ou seja, pessoas entre 18 e 24 anos que ou não estão trabalhando ou estão trabalhando menos do que poderiam, não contribuem mais o quanto seria possível para a economia dos seus estados, dos seus municípios aí, e essa taxa chega a quase 50%, meu amigo. Praticamente de cada 2 jovens do Nordeste, um está subutilizado. Isso aqui é uma coisa absurda que se junta a uma série de outros dados, outras informações, que nós vamos olhar aqui também nessa pesquisa, nessa avaliação aqui da PNAD, né, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, e que mostra que, sem dúvidas, o grande problema do Nordeste é a esquerda no poder que perpetua essa situação, que é justamente a situação utilizada como bandeira de propaganda política por políticos esquerdistas. Vamos conversar sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, não te custa muito, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, essas informações foram divulgadas agora, né? São referentes ao segundo trimestre de 2024, então é uma coisa bastante recente. E olha só, né? 5 estados do Nordeste têm um nível de subutilização de pessoas entre 18 e 24 anos, ou seja, jovens, acima de 40%. Esse é um dado alarmante, até porque isso aqui é mais do que o dobro da média do Brasil, né, que é 16,4%. Aliás, essa aqui é a média total, e entre os jovens é 26,7%. Então é quase o dobro da média nacional. Por que o Nordeste está nessa situação, né? Enfim, de acordo com o IBGE, o subutilizado é aquele indivíduo, né, que ou trabalha poucas horas, poderia trabalhar mais horas, está com uma carga horária menor do que o que ela poderia ter por uma série de fatores, né? Os desempregados, obviamente, né? E aqueles que compõem a força de trabalho potencial, né? Pessoas que estavam buscando trabalho, pessoas que não estavam buscando trabalho, mas gostariam de ter uma colocação no mercado de trabalho, né? E os desalentados, que são os que desistiram já porque tentaram se empregar e não conseguiram, né? Então, todos esses são subutilizados. Para pensar, quase metade dos jovens no Nordeste estão nessa condição, ou são desempregados, ou trabalham poucas horas por dia apenas, né? Ou sequer estão procurando, desistiram de procurar emprego, não estão conseguindo se realocar no trabalho, no mercado de trabalho. É uma taxa impressionante, né? Então você pode ver aqui que os números, né? Esse 45,7% pertence ao Piauí, que é a pior taxa do Brasil, mas os primeiros lugares aqui, todos, com exceção do Pará aqui, mas se você pegar daqui para cima, tirando o Pará, todos os estados do Nordeste estão nas primeiras posições do Brasil, né? E o Pará não é um estado rico também, é um estado cheio de problemas. Mas olha, é quase aqui um domínio absoluto do Nordeste nessa categoria, e estes 5 estados aqui estão entre os mais atingidos por essa situação, né? Acima dos 40%. A Bahia, meu amigo, 42%, e é muita gente. A Bahia tem uma população imensa e é um estado profundamente castigado pelo governo PT, ano após ano, né? Tá aí de novo nessa onda e o pessoal segue votando no PT. É impressionante, né? Falta essa percepção da origem do problema, né? A situação atual, a situação política atual do Nordeste não vai resolver os problemas do Nordeste porque não resolveu lá no passado, né? Então, tudo bem que nem todo governo é do PT ali no Nordeste, né? Nem toda a capital é do PT, o mesmo de partidos de esquerda, né?
Mas a verdade é que a massa dos municípios, né, olha o mapa das eleições de 2022, a massa dos municípios votou majoritariamente na esquerda, e foi assim na eleição de 2018 também. Há uma percepção, uma concepção equivocada aí por parte do povo do Nordeste de que isso aqui vai mudar com a esquerda no poder, né? Que vamos programas sociais e coisas do tipo. Não, isso aprofunda o problema, né? Em contrapartida, você tem aqui a Santa Catarina, por exemplo, né? Que apenas 9% dos jovens são subutilizados. Olha a discrepância entre um Piauí da vida e Santa Catarina, né? Meu Espírito Santo está aqui nas últimas posições também. 15%, embora seja governado por um socialista, que é o Casagrande, né, do partido do Geraldo Alckmin. Alguns estados chamam a atenção também, embora não sejam relacionados ao caso do Nordeste, como o Rio de Janeiro. Caramba, que barulheira aqui no vizinho, pelo amor de Deus, né? O Rio de Janeiro, 1/3 dos jovens está nessa situação, que obviamente me faz pensar na questão da criminalidade, né? Isso aqui pode muito bem ser o jovem alocado no crime, né, no Rio de Janeiro, que é um problema em São Paulo também, né? Tem uma taxa alta, 20%, para o estado mais rico do Brasil, né? Com o maior PIB do Brasil. Então, são números assim que levantam questionamento, mas a parte aqui do Nordeste é inquestionável, né? Isso aqui é decorrente das péssimas políticas esquerdistas implantadas ano após ano nessa região, castigando o povo nordestino. E se a gente considera o fator renda, né, a situação se torna ainda mais gritante, né? Você tem aí, em alguns casos, quase metade dos jovens sem colocação no mercado de trabalho ou mal colocados no mercado de trabalho, né? E você tem aí a outra metade recebendo mal, recebendo um salário baixo, né? Porque olha só, temos aqui o valor do salário, né? No Brasil, a média no Brasil, a média salarial, esse gráfico mostra isso, né? A média de todas as idades no Brasil e aqui a média salarial dos jovens em cada estado, né? Então, a média de todas as idades no Brasil é R$ 3.113, a média dos jovens R$ 1.741. Então, os estados que estão acima disso aqui estão acima da média nacional, estão bem colocados, puxando a média para cima, né? E os que estão aqui estão puxando a média nacional para baixo. E qual não é a nossa surpresa, né, ao perceber que não tem um mísero estado do Nordeste nessa parte superior do gráfico. Todos estão lá na rabeira, né? Eu acho que aqui, vamos ver, todos os estados do Nordeste estão nas últimas posições, né? Todos aqui abaixo de R$ 1.400, inclusive abaixo de um salário mínimo, meu amigo. Essa é a renda do jovem nordestino. Tem como mudar a situação nesse cenário? Realmente é muito complicado, né? E olha o jovem da Bahia, né? O jovem que chega a trabalhar na Bahia ali e, de fato, né? Olha só, R$ 1.195. Por que esse pessoal continua votando no PT, pelo amor de Deus? Isso aqui não vai mudar com a esquerda no poder. A esquerda é responsável por esse cenário aqui, porque o povo brasileiro, caramba, você tem aqui pessoas de outros estados, né, numa situação muito melhor. Eu moro no Espírito Santo, a Bahia é logo aqui perto, né? Inclusive o norte do nosso estado aqui é praticamente Bahia. O mesmo se aplica a Minas Gerais, né? Tem muitas características do norte de Minas Gerais semelhantes à Bahia. Por que que tem tanta diferença assim entre esses estados, meu Deus? Não tem motivo algum para isso acontecer que não seja uma praga política que se apossou dessas regiões e fica destruindo a perspectiva dessas pessoas de terem uma vida melhor. Caramba, todos os estados do Nordeste estão nas últimas posições. É uma coisa impressionante, de fato, né? E aqui, realmente, não há um único estado no Nordeste em que a média salarial dos jovens, daqueles que conseguem uma colocação no mercado que seja pelo menos suficiente em carga horária, né? Não há um único estado aqui que tenha uma média salarial de pelo menos um salário mínimo. É menos do que isso. Uma situação gritante, com certeza, mas que expõe um problema estrutural que vai muito além de qualquer situação étnica, demográfica. Não, isso é um problema político. É de caso pensado, né? Pensa no Maranhão. Caramba, o Maranhão, olha como está a situação aqui do Maranhão em matéria também de renda, né? O segundo pior estado. Quem que ficou no comando do Maranhão por décadas a fio? Que família que ficou no controle do Maranhão? Você sabe qual família que foi?
A Bahia, né, o PT, quanto tempo está ali na Bahia, né? É claro que tem uma situação política que quer perpetuar essas condições aí, que é imbecilizar o povo, transformar o povo em dependente do Estado, porque as pessoas ficam com medo, né? Ah, vamos trocar o governo e os benefícios que a gente recebe hoje, né? Não tenho renda, não trabalho, não consigo colocação no mercado. Quando eu coloco é para receber uma merreca dessas aqui. E aí me fala, né? Uma jovem, por exemplo, que queira trabalhar recebendo isso aqui por mês, né? Tem filhos. O que é melhor para ela? Trabalhar para receber essa merreca aqui na Bahia ou viver de Bolsa Família, né? É óbvio que a pessoa vai fazer a escolha mais simples, ainda que a renda seja menor, mas isso aqui, cara, trabalhar para receber uma mixaria dessas aqui, então as economias dos estados não se desenvolvem porque há uma perpetuação de um sistema de viciar as pessoas em benefícios estatais, transformar esses estados em feudos políticos para a manutenção do poder de uma certa estrutura ideológica que a gente conhece muito bem, que é o pessoal da esquerda, né? Até porque aqui não se trata mais de os políticos desses estados, desses municípios, não. A esquerda nacional depende dessa situação do Nordeste para que as coisas se mantenham no atual padrão aí, com possibilidade de eleições para o Lula e para qualquer outro candidato de esquerda, aí representação no Congresso Nacional e tudo mais. No momento em que isso aqui mudar, e esse cenário for revertido e as pessoas perceberem que elas não dependem do Estado, pelo contrário, que o Estado é que causa esse cenário, aí a esquerda está morta no Brasil. Eles precisam continuar lançando o povo na miséria para continuar tendo alguma chance de permanecer no poder. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.